Olá, Deus abençoe a sua vida. Mais um dia na leitura bíblica. Nós vamos ler a Bíblia toda em um ano. E hoje nós vamos ler mais 6 salmos. Hoje vai ser do Salmo 67 ao Salmo 72. Salmo 67 é um salmo de apenas 7 versículos. Ele é pequeno. Nós não temos aqui um autor definido. Esse autor é um autor anônimo. Mas o que esse salmo vai nos falar? O propósito dele é pedir a bênção de Deus sobre o seu povo e sobre todas as nações. O que vemos aqui como assunto principal é uma oração por bênção e louvor universal. Quando nós vamos ler o verso 1, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. O início desse salmo me faz lembrar da bênção sacerdotal que está lá no Pentateuco. Lá no início nós já vimos uma oração sacerdotal onde o sacerdote ele declarava muito parecido aqui. O salmista diz que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Isso está nos mostrando aqui a bondade de Deus. Então lá na bênção sacerdotal é que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti. E aí o verso 2 ele diz, para que sejam conhecidas na terra os teus caminhos, ó Deus, a tua salvação entre todas as nações. Então quando eu olho para esse salmo, eu vejo que o objetivo é que toda a terra conheça os caminhos de Deus. E aí no verso de número 4, o salmista conclama todas as nações a se alegrarem e cantarem louvor pela abundância e pela alegria e pelo governo de justiça do Senhor. Então é um convite para que as nações possam louvar ao Senhor. E aí nós temos que lembrar do que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Como que as nações, como que eles crerão se não houver quem pregue? E aí Jesus, ele vai deixar para mim e para você, para nós, o ide. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Por que pregar o Evangelho? Para que as nações conheçam a Deus e as nações possam louvá-lo. Referências bíblicas aqui deste salmo, nós vamos encontrar lá em Isaías 49, verso 6, que diz assim, ele diz, é muito pouco para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve minha salvação até os confins da terra. Até os confins da terra. Versos 6 e 7. Que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Então, o Salmo 67, ele nos ensina a orar por bênção, não apenas por nós. Olha que lindo, não apenas por nós. Então, não é uma oração só por mim, mas eu vou orar para que, além de mim, as nações também sejam abençoadas pelo mesmo Deus que me abençoa. Vamos para o Salmo 68? O Salmo 68 é um salmo davídico, é um salmo do rei Davi. O propósito dele é louvar a Deus por suas vitórias, por suas ações poderosas em favor de todo o seu povo. O que vemos como assunto principal é a vitória de Deus e a sua presença majestosa. Este salmo ele já vai começar dizendo assim, que Deus se levante, sejam espalhados seus inimigos, fujam dele os seus adversários. Meu irmão, quando Deus se levanta, só há um caminho para os adversários, fugir diante da grandeza do nosso Deus. E aí o verso 2, que tu dissipes, assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Esse salmo, Davi louva no versos 5 e 6, pelo cuidado dos órfãos e das viúvas e pela libertação dos cativos. Então quando ele coloca aqui, verso 5, pai para os órfãos e defensor das viúvas. Aqui está um padrão de algo que nós vamos ver ao longo de toda a Bíblia, ao ponto de no Novo Testamento
a Bíblia vai declarar que a verdadeira religião é aquela que cuida do órfão e cuida da viúva. Ou seja, Deus sempre vai se preocupar, Deus sempre vai se levantar em favor daqueles menos favorecidos, do órfão e da viúva. Esse salmo termina com uma convocação para que todos louvem a Deus, que dá força e poder ao seu povo. Olha o verso final, quando a gente vai aqui no verso 18 ao 21. Quando subsiste em triunfo as alturas, ó Senhor Deus, levaste cativos muitos prisioneiros, recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabelecerem. E aí o verso 19, bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva, Ele é soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte. E aí ele vai continuar com essa declaração. O Salmo 68, ele nos lembra das vitórias que temos na presença de Deus. E como nós temos. Meu irmão, você que está lendo a Bíblia, e eu oro para que você tenha essa percepção, o que nós temos de mais precioso é a presença de Deus. A presença de Deus não é só para você arrepiar, não é para você se sentir bem, mas na presença de Deus é que todas as coisas acontecem. Então este salmo, ele nos mostra algo que é muito, muito, muito interessante. Nós vamos ver referência desses salmos ali em Efésios capítulo 4. Então, o Salmo 68, verso 18, por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu os dons aos homens. Paulo vai usar essa passagem lá na carta aos Efésios, para falar a mesma coisa. Então, este salmo é para nos lembrar que diante da presença de Deus, essa presença majestosa, nós temos vitória. Vamos ler agora o Salmo 69? O Salmo 69 também é um salmo de Davi, mas é um salmo onde Davi ele vai pedir socorro em meio à aflição e perseguição. O assunto principal é uma oração por livramento e lamentação em meio à perseguição. Olha como começa esse Salmo 69. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo. Não tenho onde firmar os meus pés. Entrei em águas profundas. As correntezas me arrastam. O salmista quer descrever alguém que está ali em um rio com uma forte correnteza e ele não tem força, ele não tem expectativa. Sozinho ele não sai dali se não vier socorro a seu favor. Esse salmo ele continua, e aí Davi lamenta por ser odiado, verso 4 ao 9, sem motivo, e sofrer por zelo pela casa de Deus. Interessante que Davi ele fala aqui que ele está sofrendo pela casa de Deus. Agora, lá no Sermão do Monte, Jesus vai dizer, bem-aventurado, quando eu e você fomos perseguidos por causa de Cristo. Então vamos ver os apóstolos, que eles se alegravam por ser perseguidos pelo nome do Senhor. Então eu e você podemos nos alegrar quando as pessoas nos odeiam por causa do Evangelho e por causa de Cristo. Verso seguinte, nós vamos caminhar, e aí no verso 13 ao 18, ele termina louvando a Deus um cântico de gratidão e proclamando a salvação ao Senhor. Então Davi pede livramento e logo depois ele vai terminar louvando a Deus com cânticos de gratidão. E aí o verso de número 36, ele fica muito evidente. 35 e 36, que diz assim, pois Deus salva Sião e reconstruirá a cidade de Judá. Então o povo ali viverá e tomará posse da terra. A descendência dos seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o seu nome. É um salmo muito bonito, ele nos ensina a clamar a Deus em meio à perseguição. O caminho, nós aprendemos isso muito nos salmos, o caminho é oração, gratidão, adoração, louvor. Então se você está em meio à perseguição, não fique com mimimi, vai aos pés do Senhor em oração, coloque diante dele, ele pode se levantar a teu favor. Vamos para o Salmo 70. Salmo 70 é um pedido de socorro de Davi. Eu gosto muito do Salmo 70, porque eu já orei esse salmo algumas vezes. É um pedido de socorro, mas um socorro urgente. O assunto principal é uma oração por uma ajuda rápida e por livramento. Olha o verso 1 como começa.
livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar. Aqui está uma oração que eu e você vamos precisar fazer em vários momentos da nossa vida. É aquele momento que você não vê saída e você é angustiado, como Davi estava, você pede para que Deus possa apressar em te socorrer. Eu vejo Davi com essa liberdade de ir na presença de Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Apesar dos seus erros, ele tem muita intimidade com Deus. Então Davi, ele é sincero nas suas orações. Ele está pedindo, Deus, apressa-te. Quem nunca precisou fazer isso? Que precisa de uma urgência da parte de Deus. Então eu e você precisamos fazer essa oração. É um salmo também pequeno, mas ele é muito profundo. Então nós vamos ver que logo depois do verso 1, ele pede que seus inimigos sejam envergonhados e confundidos, do verso 2 ao 3. Ele continua, Davi também pede que todos que buscam a Deus se alegrem e se regozijem nele. Essa é uma certeza. A Bíblia nos dá essa certeza. Jesus diz, se você buscar, você vai encontrar, vai achar. Se você bater, vai se abrir. Se você pedir, ele vai te entregar. Então não tem dúvida. O caminho é o que Davi está fazendo. Senhor, me ajuda. E se tem urgência, Senhor, apressa-te em me ajudar. Esse salmo termina com Davi reafirmando a sua necessidade e pedindo que ele não tarde. Olha o verso 5. Ele começa pedindo urgência, olha como que ele termina. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Então ele começa pedindo pressa, ele termina pedindo pressa. Vamos para o Salmo 71. O Salmo 71, para alguns é um salmo anônimo, outros dão a autoria dele a Davi, mas eu digo para você, estudando, que a autoria é incerta. A tradição ela tende aos salmos que não têm uma autoria, dedicá-los a Davi, mas é anônimo, ou seja, nós não temos clareza do autor. O propósito, buscar proteção e socorro de Deus na velhice. Gente, eu gosto muito desse salmo. Esse é um salmo que deveria ensinar muito para as pessoas, porque todos nós vamos envelhecer. Pastor, eu não quero envelhecer. Não, você quer. Por que quer? Você não vai querer morrer prematuramente. Então esse é o plano de Deus para nós. Nós vamos envelhecer. E quando envelhecemos, há tantos desafios. A igreja que eu pastoreio, nós temos um culto voltado para a melhor idade. Porque essa é uma realidade. Tem crescido, a expectativa de vida tem aumentado, a população tem envelhecido. Este é um salmo que temos que ler. Este salmo é muito interessante porque é o salmista orando e pedindo a Deus proteção na velhice. Olha como que ele começa. Em ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me, livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre posso ir. Dá ordens para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Esse salmo é muito bonito. Então há um pedido aqui de proteção e ao mesmo tempo uma declaração de confiança em Deus. O salmista ele continua do verso 5 ao 9, declarando que o sustento desde a juventude até a velhice vem de Deus. Olha o verso 5. Pois tu és minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Então ele fala de alguém que caminhou e caminhou dependendo, confiando no Senhor. E ele confiou na juventude. Pensa comigo, na juventude, você está no auge da sua força. Por isso que Salomão vai nos lembrar em Eclesiastes. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então, se ele lembrou de Deus num tempo onde ele tinha força, agora no momento da velhice, onde não tem tanta força, ele continua declarando essa confiança ao Senhor. O Salmo termina com um pedido de livramento dos inimigos e promete proclamar as obras maravilhosas de Deus. O Salmo 22, que nós já lemos ele, deixa eu te lembrar, verso 9 e 10, diz assim: Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando nos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. E é isso que ele vai declarar aqui no verso 6.
Então a gente vê a mesma declaração do Salmo 22. Então o Salmo 71 tem um propósito de nos ensinar a confiar em Deus em todas as fases da nossa vida. A confiar em Deus desde o ventre da mãe, mesmo não tendo consciência ainda, por ser ali um feto, depois do nascimento, por ser um bebê, independente de qual estação, de qual momento da nossa vida, nós precisamos confiar em Deus, em todas as fases, declarar a nossa confiança. Assim como eu ensino aos meus filhos, desde pequeno, a confiar em Deus, quando eu envelhecer, eu preciso ter a mesma visão do Salmo 71. Eu preciso confiar no Senhor. Vamos para o Salmo 72. Salmo 72 é um salmo de Salomão. Sim, Salomão, filho de Davi, rei de Israel, o rei mais sábio da nação. Então este salmo é o Salmo de Salomão. O que nós temos aqui, Salomão pede a bênção de Deus sobre o reinado do rei. O assunto principal é a oração por justiça e prosperidade no reinado do rei. O Salmo 1 começa pedindo a Deus que dê ao rei justiça e retidão para governar. Olha o verso 1 e 2. Reveste da tua justiça, ó rei, ó Deus, e da tua retidão o filho do rei, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidade ao povo e as colinas o fruto da sua justiça. Então nós vemos que ele começa pedindo a Deus justiça, retidão, para que ele possa reinar. O verso 3 já é um pedido de prosperidade. Eu li o verso 3, eu queria ler de novo. Olha a declaração. Que os montes tragam prosperidade ao povo. Eu queria te ensinar. Nós deveríamos fazer orações assim. Por exemplo, vou pegar um exemplo de uma das tribos de Israel, a tribo de Isacar. Quando Moisés está orando pela tribo de Isacar, ele vai falar que Isacar era a tribo que era o povo que puxariam os tesouros escondidos. Eu e você precisamos começar a orar. Orar pela nossa prosperidade, prosperidade da nossa casa. Declarar que os recursos financeiros vão chegar na nossa vida, na nossa casa. É uma oração que parece que a gente está meio carnal quando fazemos ela. Deixa eu dizer algo para você. Quando um anjo ele vai na casa de Cornélio, lá no livro de Atos, quando o anjo vai na casa de Cornélio, o anjo vai dizer assim: Cornélio, as suas orações e as suas esmolas chegaram até Deus. Então ele diz assim: a sua oração, que a gente acha que é muito espiritual, e é espiritual, mas a parte que tange ao dinheiro, às esmolas, ele diz, as duas coisas chegaram até Deus. Então não é só a minha oração que chega até Deus, mas a forma que eu lido com o dinheiro. O dinheiro pode ser bênção na sua vida. O amor a ele é a destruição. Então nós temos aqui um rei, que foi o rei mais sábio, o período mais próspero da nação, e ele está orando e pedindo que os montes enviem a prosperidade. A pergunta que eu quero te fazer, não está aqui não o único, mas um dos segredos para tanta prosperidade nos dias de Israel? Porque você não vê um outro rei orando como ele. Então você pode acessar também essa realidade na sua vida. O Salmo continua, Salomão clama por um reinado que seja longo e abençoado, estendendo-se por toda a terra. E aí ele vai terminar este salmo louvando a Deus por suas maravilhas e proclamando que a glória de Deus encherá a terra. Então essa oração por um reinado justo, ele é refletido lá em Isaías capítulo 11, verso 3 e 4, que ele vai dizer assim: ele não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas julgará os necessitados com justiça e decidirá com equidade em favor dos pobres da terra. Isaías está profetizando sobre o reinado do Messias. Então percebe que a oração de Salomão é uma oração para que o reinado dele seja muito parecido com o reinado do Messias. Ou seja, eu e você deveríamos orar o que Jesus orou, orar as orações que Jesus fez, para que eu e você sejamos, como diz Paulo, o mais parecidos, imitadores de Cristo em toda a nossa caminhada. Então o Salmo 72 nos ensina a orar pelos nossos líderes. Ore pelos líderes da sua nação, ore pelos seus líderes. Eu não gosto do meu líder, ore por ele.
porque a bênção vai passar por ele. Ele toma decisões. Então, se tiver um governo que traga prosperidade e paz para o povo, todos nós vamos colher os benefícios desse. O Salmo 67 ao 62 que nós lemos hoje, ele tem uma variedade que inclui orações por bênção, louvor pelas vitórias, é o salmista pedindo apressa-te, é pedindo prosperidade para o reino. Então é uma leitura que acrescenta muito na nossa vida. Então que Deus abençoe a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar juntos aqui para mais 6 salmos, do Salmo 73 ao 78. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, se Deus permitir.